Muito bem, estamos aqui para a continuação do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, Seitas e Heresias, Apologética 2, matéria do ciclo 2. A lição que nós vamos ver agora é a lição 7, que é a continuação das falsas igrejas e falsos mestres, lobos vestidos de ovelhas, a parte 2. Então, continuando lição 7, nós vamos ver que estaremos nessa lição vendo cerca de 8 textos. Vamos falar dos movimentos pentecostais unicistas, que são aqueles que negam a Trindade. Falaremos da liderança e organização da Igreja Unicista. Vamos fazer algumas reflexões sobre a Trindade. Vamos tentar entender a Trindade no texto 4, entendendo a Trindade. Texto 5, a Igreja Apostólica da Vó Rosa, no Brasil. Sexto, a liderança e organização dessa Igreja Apostólica. As crenças das igrejas apostólicas e as refutações bíblicas, parte 1, e as crenças apostólicas e refutações bíblicas, parte de número 2. Nós vamos ver que existe muitos falsos mestres que devemos estar alerta. Então vamos lá, vamos ao texto de número 1, Movimento Pentecostal Unicista. Durante o século III da era cristã, um dos principais hereges do cristianismo estabeleceu suas bases para uma doutrina errática que sobreviveu a praticamente 2.000 anos de combates apologéticos. O nome desse homem é Sabélio. Esse cristão, nascido no Egito, obteve notoriedade em Roma, quando para lá transferiu e negou aquilo que a apologética histórica e a teologia ortodoxa chamavam de trindade essencial, que seria uma confissão de fé. E pela fé na trindade, haja visto a dificuldade filosófica, inclusive, de conceber em termos humanos essa descrição da Santíssima Trindade. A heresia de Sabélio rendeu-lhe a excomunhão, assinada pelo Papa, na época Calixto, no ano 220 depois de Cristo. Mesmo assim, os seguidores de Sabélio multiplicaram a sua ideia apóstata. Alcançou o nosso tempo, instalando-se em movimentos ditos cristãos, que não passam de um covil de embusteiros, que se recusam a crer naquilo que a própria Bíblia afirma sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Nessa lição 1, vamos tratar sobre esse movimento modalista que se instalou em algumas igrejas locais. E agora acrescentaremos os temas, alguns outros elementos e também outras informações históricas sobre o modalismo e sua versão atual. A síntese do movimento pentecostal unicista. Já no século IV, a heresia sabeliana não era mais detetável. Ao que tudo indica, essas ideias alucinadas a respeito da Trindade deixaram de ser um problema para a Igreja. Esta aparente vitória sobre o sabelianismo pode ser atribuída ao combate e à perseguição que a Igreja Católica promoveu contra os hereges em todo o mundo. Mas o século XX trouxe consigo os ares da liberdade desenfreada e das livres confissões, e isso fez com que em 1913 a doutrina de Sabélio recrudescesse ou renascesse através do movimento chamado Só Jesus, ou ainda Nova Luz, com pequenas variações encontradas também entre as testemunhas de Jeová, que também negam a existência da Trindade. Sobre essa seita, você pode ver no nosso manual de apologética 1, as testemunhas de Jeová, lição 8. Um elemento muito curioso do pentecostalismo unicista é indicado por Paulo Cristiano,
pesquisador do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Foi, em 1913, através de um pregador das Assembleias de Deus de Arroio Seco, na Califórnia, Estados Unidos, que John Shepp foi despertado para o modalismo ou unicismo. Na ocasião, Robert McAllister afirmou que os apóstolos batizavam apenas em nome de Jesus, e não em nome do Pai e do Espírito. A reação desse sermão de Robert McAllister foi desastrosa, mais tarde notificado pela denominação de que sua fala continha elementos heréticos. Quando McAllister tentou retificar a sua prédica, o estrago já estava feito. Entre os ouvintes estava John J. Shepp, o fundador do movimento que ficou conhecido como Jesus Somente, ou só Jesus, Jesus Only, em inglês. A história do movimento pentecostal unicista, os relatos disponíveis sobre a iluminação a que John Shepp foi submetido, são muito variados, cada um contendo algum elemento novo, mas nem sempre verdadeiro. O que é possível afirmar é que após o culto em que McAllister fez sua desastrosa pregação, Shepp passou a noite atônito, aliás, muitos dos crentes estavam naquele culto. Shepp teria vagado pelo apartamento em que morava durante algumas horas, orando e pensando. Finalmente, ele veio a concluir e anunciar que Cristo o iluminara, concedendo-lhe uma revelação a respeito do verdadeiro batismo. Após muitos debates empreendidos a respeito das passagens chaves sobre o tema da Trindade, como Mateus 17:8, João 10:30, João 14:13, Filipenses 2:9, Colossenses 3:17, Shepp e alguns outros membros daquela igreja aprovaram a interpretação modalista da questão trinitariana. Mas é preciso salientar que eles criaram uma heresia dentro da heresia. Sabélio defendia que Deus era o único a existir e que Jesus e o Espírito Santo eram manifestações pontuais de Jeová. Shepp enfatizou que Cristo era o único Deus, sendo o Espírito Santo e Deus Pai duas manifestações eventuais do Messias. Essa é uma heresia dentro de outra. Trata-se de um neo-sabelianismo ou neomodelismo. Modalismo, seja qual for a nomenclatura que lhe emprestarmos, este continua sendo um movimento indigno e absolutamente anátema. No ano seguinte ao ocorrido, em Arroio Seco, em 1914, foi a vez de Frank J. Howard, pregador australiano nos Estados Unidos, assumir a fórmula modalista de Shepp. Isso aconteceu em Belvedere, nos arredores de Los Angeles. Ainda que Shepp tenha sido o estupim da farsa doutrinária modal, é Frank E. Howard que o movimento Só Jesus deve o seu teor teológico, bem como a divulgação dessa doutrina. Vamos aos exercícios do texto. Marque-se para certo e E para errado. Foi no século I da era cristã que o cristianismo viu insurgir Sabélio, um dos principais hereges, responsável por estabelecer as raízes de uma doutrina equivocada a respeito da Trindade. Certo? Não, está incorreto. Não foi no século I. Sabélio foi no século III. Então, a 7.1 está errado o século aqui. Sabélio, sim, instituiu, mas foi no século III. Vamos a 7.2, então a 7.1 errada. 7.2, séculos de latência da doutrina sabeliana não impediram que o século XX viesse recrudescer seus ensinos erráticos, especialmente presente no movimento Só Jesus ou Nova Luz. Certo? A pregação de Robert McAllister em Arroio Seco, nos Estados Unidos, dizendo que os apóstolos batizavam somente em nome de Jesus, levou John Shepp a despertar para o unicismo ou o modalismo.
fundado no movimento Só Jesus ou Nova Luz, certo? 7.4. O ponto crítico do movimento pentecostal unicista é a criação de uma heresia dentro de outra heresia, isto é, Sabelli afirmava a existência de Deus somente e Schepe a de Cristo somente, certo? Vamos ao texto 2, a liderança e a organização da Igreja Unicista. Por se tratar de um movimento herético, o pentecostalismo unicista não conta com uma organização central para a regularização de suas atividades. O que há são igrejas independentes que optaram por professar a doutrina modalista tradicional ou a doutrina modificada de Sabélio. Quanto aos fundadores, o movimento pentecostal unicista conta com uma galeria de pioneiros, a saber, Reverendo Macalister, que umas bibliografias em língua inglesa é apontado como evangelista que concentrava suas atividades no Brasil. John J. Schepe e Frank J. E. Halt. A organização. No Brasil, o modalismo chegou e instalou-se não apenas como movimento, mas como uma seita formalizada, na qual pode ser incluída muitas igrejas evangélicas que não passam de embustes doutrinários. Entre elas temos a Igreja Apostólica da Fé em Cristo Jesus, a Igreja Pentecostal Unida, a Igreja Pentecostal da Fé Apostólica, a Igreja Evangélica Cristo Vive, dirigida pelo autoproclamado bispo primaz da Igreja Brasileira, o apóstolo Miguel Ângelo. Existem outros grupos independentes que também crêem na unicidade de Deus, como, por exemplo, o movimento Voz da Verdade, Pentecostal Unida do Brasil, Tabernáculo da Fé. Além desses movimentos e igreja, muitas outras congregações menores têm aceitado a falsa interpretação concernente à pessoa de Deus. Vamos às crenças do movimento pentecostal unicista e às suas refutações bíblicas. Existe alguma forma de conciliar o que Schepe e seus seguidores pregam com o ensinamento de Cristo, que é fazer discípulos e os batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Schepe argumenta que a revelação que recebera dava conta de que essa fórmula indicava exclusivamente Cristo e que suas outras possíveis eventuais manifestações era como se Cristo estivesse apontando para aspectos distintos de sua natureza, apresentando-se como Pai e o Espírito, distintos aspectos, não distintas pessoas. Em resumo, para Schepe, a divindade constituía apenas em Jesus. É oportuno mencionar que todo e qualquer movimento religioso coloca as experiências pessoais acima das escrituras e incorre em gravíssimos erros doutrinários. É exatamente isso que ocorreu e ocorre com os seguidores do modalismo, bem como todos os outros personagens estudados nesse livro ou em qualquer outro que trate sobre seitas e heresias. Há sim somente um Deus e eles dizem Jesus é Deus. Vamos à crença. O modalismo baseia-se em duas premissas doutrinárias verdadeiras, a partir das quais constrói uma avassaladora mentira. Primeira premissa, há somente um Deus. Segunda premissa, Jesus é Deus. Assim, os unicistas deduzem que Jesus Cristo é Deus em sua totalidade. Sendo assim, Jesus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Isso acaba rechaçando a doutrina da Trindade. Vamos à refutação. O estudo da Trindade, de fato, não é algo fácil de se entender. Muitos crentes sinceros confundem-se com esse assunto e acabam por enredar em doutrinas errôneas, como o modalismo. Atentemos, portanto, o que a Bíblia diz como ela expõe claramente a Trindade, ao apresentar o Pai,
o Filho e o Espírito, como pessoas distintas e, ao mesmo tempo, coexistentes. O Pai dá testemunho do Filho, em Mateus 3,17. O Pai dá testemunho de si mesmo, em Êxodo 20, verso 2. O Pai dá testemunho do Espírito, em Zacarias 4, verso 6. O Filho dá testemunho do Pai, em João 14, 12. O Filho dá testemunho de si mesmo, em João 14, 16. E o Filho dá testemunho do Espírito Santo, em João 16, verso 13 a 14. O Espírito dá testemunho do Pai, em Hebreus 3, verso 7 a 11. O Espírito Santo dá testemunho do Filho, em João 16, 14 e 15. E o Espírito Santo só não dá testemunho de si mesmo, em João 16, verso 13. A doutrina da Trindade é mostrada na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e está presente, por exemplo, na criação do homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Na declaração divina quanto à capacidade do homem conhecer o bem e o mal, Gênesis 3, 22, eis que o homem se tornou como um de nós. Na confusão de línguas de Babel, Gênesis 11, 7, eia, desçamos, confundamos as línguas dos homens. Na visão e chamada de Isaías, Isaías 6, 8, quem há de ir por nós, a quem enviaremos? No batismo de Jesus, Mateus 3, 16, 17, Jesus estava nas águas sendo batizado, o Pai deu testemunha, esse é meu Filho amado em que me comprazo, e o Espírito veio sobre ele em forma corpórea de pomba. Na grande comissão, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. Na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, verso 4 a 6, há um só Espírito que atua todas as coisas, um só Senhor e um só Deus, 1 Coríntios 12, verso 4 a 6. Na bênção apostólica, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo, 2 Coríntios 13, 13. Na descrição paulina da unidade da fé, Efésios 4, 4 a 6, um só Senhor, um só Espírito, um só Deus. Na eleição dos santos, 1 Pedro 1, 2. Na exortação de Judas, Judas 20, verso 21. Na dedicatória das 7 cartas à Igreja da Ásia, Apocalipse 1, verso 4 e 5. Vamos à orientação bíblica do batismo. O batismo em águas é por imersão e faz parte do mandamento e do testemunho bíblico. Além disso, é parte do cerimonial da igreja cristã, desde os seus primeiros momentos. E isso também é notado na fórmula batismal, que é trinitária. Isso é em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mateus 28, 19. Os mais destacados homens da igreja primitiva provam que os apóstolos e pastores daquele tempo batizavam em nome da Trindade e não apenas em nome de Jesus. Justino Mártir, no ano 165 da nossa era, escreveu: são levados convertidos a um lugar onde haja água e recebe de nós o batismo em água, em nome do Pai, do Senhor de todo o universo e de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Tertuliano, Clemente de Alexandria e Basílio, nos idos entre os anos 156, 160, 326, defendiam que referir-se ao batismo como sendo o batismo de Cristo, portanto, sem referência ao Pai e ao Espírito, não libera ninguém de, ao batizar, omitir a pessoa do Pai e do Espírito de fórmula batismal. Cipriano, no ano 200 depois de Cristo, falando de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, disse: Pedro menciona aqui o nome de Jesus Cristo, não para omitir o do Pai, mas para que o Filho não deixe de ser unido com o Pai. Finalmente, depois ressurreto, os apóstolos são enviados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Calvino, no ano 1550, em seu comentário sobre 1 Coríntios 1,13, diz que é ser batizado em nome de Cristo,
Respondo que por essa frase entendes que o batismo estriba-se na autoridade de Cristo. Dependendo de sua influência, em certo sentido, consiste em invocar ou estar em seu nome. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Para a regularização de suas atividades, o movimento pentecostal unicista, baseado na doutrina sabeliana, está organizado na forma de letra A, igrejas independentes. O movimento normalmente são igrejas independentes, letra A. Entre os pioneiros do pentecostalismo unicista, destacam-se os nomes de letra B, Robert McAllister, John Shepp e Frank E. Hart. Esses são os nomes dos movimentos do pioneiro do pentecostalismo unicista. 7.7. Um equívoco de graves proporções no tocante à doutrina defendida pelo pentecostalismo unicista ocorre com o modalismo, particularmente porque seus seguidores colocam, letra A, as experiências pessoais acima das sagradas escrituras. Vamos ao 7 e 8. As sagradas escrituras apresentam Pai, Filho e Espírito Santo como pessoas distintas e coexistentes. Para refutar a doutrina unicista, podemos recorrer às seguintes passagens. Mateus 3,17, em que o Pai dá testemunho do Filho. João 14,12, onde o Filho dá testemunho do Pai. Hebreus 3, versos 7 a 11, quando o Espírito Santo dá testemunho do Pai. Aqui todas estão corretas. 7 e 8, todas estão corretas. Vamos ao texto 3, reflexões sobre a Trindade. Estudar a Trindade é um desafio. É um desafio à fé, por se tratar de um assunto que, embora presente nas Escrituras, não é por elas mencionada diretamente. Isso desafia a nossa fé, não somente a iluminação pelo Espírito Santo, que é que pode conceder entendimento sobre o tema. É também um desafio à mente, afinal, os homens mais brilhantes do cristianismo empreenderam séculos de estudos e debates sobre o tema, e nem sempre foram felizes em suas conclusões. É também um desafio de amor, afinal, o relacionamento humano, principalmente entre cristãos, deveria pautar-se pelo modo como os membros da Trindade o fazem. Eles cooperam entre si e juntamente compõem uma unidade na Trindade e uma trindade na unidade. Na verdade, é uma triunidade. Certamente um exemplo que todos devemos seguir. Vamos falar da Trindade e a cristandade. A geração a quem pertencemos costuma encarar a Trindade como um tema pertencente ao passado teológico da Igreja. É como se, para a imensa maioria dos crentes, os estudos trinitários não significassem nada, pois o tema Trindade não afetaria a prática da vida cristã. Certamente isso se deve-se ao alto pragmatismo pela qual a geração optou, relegando a Trindade ao assunto de especuladores. Karl Rahner, um teólogo católico, chegou a dizer que a doutrina da Trindade fosse tida como falsa, a maior parte da literatura cristã não seria afetada. Isso pelo desprezo que o tema recebe dos cristãos. Trindade, um exemplo de unidade. Olha só, João 17, 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. O versículo que acabamos de ler é parte de uma das orações que Cristo fez, nesse caso em especial pelos discípulos. Sua proposta é forte e consciente. Ele se coloca e o seu relacionamento com o Deus Pai com exemplo de convívio entre os irmãos. Trata-se de um apelo para uma vida social cristã,
pautada pelo mesmo padrão que orienta o relacionamento entre membros da Trindade. Sem dúvida, é uma resposta direta para os que questionam sobre a utilidade prática da doutrina da Trindade para o viver cristão diário. Trindade, a doutrina desprezada. Apesar do inegável valor que a Trindade representa, não somente como exemplo de relacionamento, mas como fórmula para a fé, ela é desprezada. Seus detratores acusam de falta de sentido prático para a vida cristã, não sendo mais que uma proposta dentre as tantas que há no campo das ideias. Talvez o distanciamento que tantos crentes mantêm desse tema tenha a ver com a dificuldade que há em se aprofundar nesse estudo. Não é raro que alguém afirme que sobre a Trindade e seus estudos, todas as vezes que pensa estar alcançando algum entendimento, logo retorna ao ponto de partida e se descobre que outra vez nada se conhece sobre ela. A fragmentação da Trindade, o monoteísmo unitário. A partir das nossas confissões e fé, aceitamos a Trindade como um dogma. Todos ouvimos falar sobre ela e aceitamos como parte da fé cristã. Na prática, porém, dá-se que ao invés de agirmos como monoteístas trinitários, procedemos e sentimos como monoteístas unitários. Pensamos em apenas um membro da Trindade. Dirigimos-nos somente a um. Se nos referirmos a Deus, queremos dizer daquela determinada pessoa da Trindade. Confessamos crer em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas contentamos em nos relacionar com apenas um desses. Preferência pelo Deus Pai. Nota-se que em determinados grupos cristãos existe uma clara preferência pelo Criador, pelo legislador, que deu os 10 mandamentos. Em sua maioria, esses grupos são orientes dos movimentos reformados e enfatizam a formação do caráter cristão, pelos princípios éticos das alianças divinas. Muito desse movimento chegará ao ponto de não mais pregar sobre o Espírito Santo, uma vez que para eles esse tema provocaria muitos conflitos. Preferência pelo Deus Filho. Outros grupos cristãos demonstram preferência por mais relacionar-se com o Filho. Sua fé é mais direcionada a temas como a revelação histórica do Messias e sua encarnação. O pietismo é uma característica desses cristãos que se esforçam para seguir o exemplo de Jesus e seu ensinamento. Os movimentos de avivamento do século XVIII e XIX são os mais característicos da preferência por Jesus. Esses movimentos destacam por enfatizar a experiência da salvação, bem como o preparo do crente através dos discipulado cristão. E a preferência pelo Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, conforme cremos, é indispensável para a vida santa. Receber o Espírito Santo e ser por ele guiado é fundamental para que o crente viva em santidade e consagração. Há esse terceiro grupo de crentes que exacerba essa relação fundamental com o Espírito Santo, vindo até a desprezar o Pai e o Filho. Esse grupo ressalta não só o revestimento de poder, mas um certo misticismo quase que esotérico que nada tem a ver com a Bíblia Sagrada. Esses grupos são erroneamente chamados ou rotulados de pentecostais. Contudo, é necessário ressaltar que os pentecostais não são esse grupo, pois a doutrina pentecostal não demonstra uma preferência pelo Espírito, mas uma reverência que há muito e por muito estava esquecida. O grupo cristão que prefere apenas o Espírito Santo é desprovido de doutrina bíblica e tem como lugar, no tempo, o segundo quartel do século XX, mais entre os neopentecostais. Vamos relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Coluna A, confessam crer em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas relacionam somente com uma das pessoas da Trindade. Aqui
nós podemos colocar a letra D, atitude de monoteístas unitários. 7 e 10, grupo em geral reformados que ressalta a formação do caráter cristão pelas alianças com Deus. Letra C, preferência pelo Deus Pai. Iniciativas e avivamentos do século 18 e 19 que salientam experiência da salvação. Aqui, letra A, preferência pelo Deus Filho. E 7 e 12, grupos que atribuem um misticismo beirando o esotérico a uma das pessoas da Trindade, preferência pelo Deus Espírito Santo. Vamos ao texto 4, entendendo a Trindade. As preferências que os grupos cristãos identificados anteriormente dedicam a cada uma da pessoa da Trindade serve para nos ensinar um pouco sobre as características do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Para melhor compreender a Trindade, é necessário cristianizar a visão que temos dela. Isso significa que devemos entender os relacionamentos humanos a partir das relações entre os membros da Trindade e não o contrário. Isso significa que o arranjo Pai, Filho e Espírito Santo, propondo uma espécie de ordem ou hierarquia, é apenas meramente didático, e não tem a ver com a real forma pela qual as pessoas da Trindade relacionam-se. Vamos falar de uma Trindade econômica. Essa doutrina foi elaborada por Hipólito e Tertuliano, que prega a atuação das pessoas da Trindade, leva em consideração principalmente a função que cada um exerce no contexto da salvação. Nesse caso, a Trindade é vista mais como um processo através do qual Deus revela-se. Primeiramente, Deus mostra-se como Criador. A seguir, revela-se como Salvador encarnado em Jesus e, finalmente, manifesta com o Espírito Santo para a santificação e testemunho do Pai e do Filho. O que falta a essa doutrina é uma consideração mais profunda sobre a relação entre as três pessoas da Trindade. Vamos à Trindade imanente, o pensamento dos pais capadócios, Basílio Magno, Gregório de Nissa e Gregório Nazianceno. Era mais propensa à imanência da Trindade. Isso explica em considerar a Trindade em si mesmo, em sua eternidade e comunhão interpessoal. No ato da criação, nota-se, façamos, quer dizer que as pessoas da Trindade não são manifestações diferentes de uma mesma pessoa, mas sim uma comunidade colaborativa. Essa é a doutrina da Trindade imanente. Vamos marque C para certo e E para errado. A forma de relacionamento entre as pessoas da Trindade é hierárquica, respectivamente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não havendo nisso qualquer caráter didático. Segundo a doutrina da Trindade econômica, Deus revela-se como Criador, depois revela-se como Salvador, e é então com o Espírito Santo que santifica e testemunha o Pai e do Filho. O equívoco dessa forma doutrinária está na falta de relacionamento entre as três pessoas. Aqui também está certo. Certo a primeira, certo a segunda. Certo a 7.13, 7.14, certo. De acordo com a doutrina da Trindade imanente, as três pessoas da Trindade constituem uma comunidade colaborativa e não manifestações diferentes de uma só pessoa. Certo também. Texto de número 5. Vamos agora mudar o tema. Vamos falar da Igreja Apostólica da Vó Rosa. Todo o povo deve participar dos cultos. Quem de fato quiser ter o seu coração fortalecido e abençoado, tornando-se puro, não podendo ausentar-se de reunião alguma. É nos cultos que o povo é ensinado e exortado a cumprir sua missão, dada pelo próprio e glorioso Deus. É com esses termos que o irmão Aldo conclama o povo a que não se ausente dos encontros promovidos em sua igreja.
O que, a princípio, parece não ser mais do que zelo por parte de um obreiro dedicado, revela-se, na verdade, como um instrumento de manipulação e coerção, além de forte assinte à Bíblia. Diz o irmão Aldo que uma vez nos cultos, todos os apostólicos, como são identificados os adeptos da Igreja Apostólica, devem devotar respeito total à presença da avó Rosa, já falecida, e da Virgem Maria, também falecida, dos grandes profetas e dos santos, nenhum deles ainda vivo. Síntese da Igreja Apostólica. Diferente do que acontece com as outras seitas abordadas nesse livro, a Igreja Apostólica não é fartamente documentada ou amplamente abordada pela literatura apologética especializada. São pontuais as refutações bíblicas diretas e os registros históricos oferecidos sobre essa seita, o que pode ser medido pela grande quantidade de pessoas cristãs ou não, que nunca ouviram falar desta igreja. Porém, isso significa que nada há que possa realmente saber sobre a Igreja Apostólica, pois o próprio movimento mantém um site na internet onde estão dispostas as intenções e os objetivos dos apostólicos. Aquilo que a Igreja Apostólica diz sobre si e aos ouvidos incautos, tocante e atraente. Vejamos, por exemplo, sua autodefinição. Uma entidade religiosa, com o objetivo de dar continuidade à obra da redenção, a salvação, iniciada por Jesus Cristo e seus apóstolos, e também divulgar a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Inspirador. No entanto, essa fala é somente o preâmbulo das intenções malévolas e satânicas, blasfemas e infames, cultivadas no seio desse movimento herético e imposta como truculência emocional aos seus seguidores. Sua missão, na verdade, é divulgar o ministério sagrado da Santa Avó Rosa, o espírito consolador da promessa de Jesus, impossível ser mais antibíblico. A história da Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica não é um movimento herético de tradição histórica. Trata-se, na verdade, de uma mentira relativamente nova, o que faz notar o quanto é atual o alerta bíblico sobre a proliferação de falsos mestres e falsas doutrinas. Mateus capítulo 7, verso 15. Vejamos, portanto, a história dessa mentira chamada Igreja Apostólica. A data tida por marco da fundação da Igreja Apostólica é 31 de julho de 1954. Até onde é possível apurar-se, apesar da imensa falta de fontes, esse movimento é o resultado de um cisma ocorrido em uma igreja evangélica, ainda incipiente, instalada em uma tenda que ficava na Avenida Celso Garcia, no bairro do Tatuapé, capital paulista. Esse trabalho era coordenado por um missionário norte-americano chamado William Schaeffer. Em certa ocasião, Schaeffer retornou aos Estados Unidos na intenção de angariar fundos para a manutenção de um programa evangelístico de rádio. Nesse aparente vácuo de comando, foi que Eurico Matos Coutinho, pastor auxiliar, decidiu alugar um salão de culto para a congregação. O missionário americano, quando do seu retorno, não aprovou a iniciativa de Coutinho. No entanto, os membros daquela igreja não mais retornaram à tenda de Schaeffer. Eurico Coutinho e sua esposa, Odete Coutinho, encabeçaram a Novel Igreja, sendo muito influenciados por uma mulher que atuava como líder da diaconia e pitonista da congregação. Seu nome era Rosa, uma vez que essa senhora, à época com aproximadamente 60 anos de idade, exercia forte influência sobre o casal Coutinho. Suas revelações e arrebatamentos
acabaram por convencer não apenas o bispo Eurico e sua mulher, mas também toda a congregação. As alegações da vó Rosa davam conta de que a igreja era a refundação de um movimento extinto, como a igreja primitiva. Aquela era a igreja apostólica da vó Rosa. Mesmo após o falecimento da sua profetisa em 1970, já com 76 anos, a igreja apostólica continua atuando. Agora, porém, a expressão máxima de orientação espiritual é o irmão Aldo Bertoni, sobrinho de Rosa, que alega tomar dessa mulher as mensagens e ordens que vindas além do túmulo. Vamos aos exercícios. A Igreja Apostólica Vó Rosa conclama todo o povo a participar dos cultos que promove, sem ausentar-se de uma reunião sequer, pois é nessas ocasiões que cada indivíduo obtém para eles o ensino sobre como cumprir a missão conferida por Deus. Letra de número B. Nessas reuniões que eles obtêm isso, como cumprir a missão dada por Jesus. Amém? Também as outras alternativas também estão certas aqui nesse caso. O coração fortalecido, abençoado, a purificação do coração. Todas estão corretas. Para eles, então, é o que eles afirmam, logo que no primeiro parágrafo diz: todo o povo deve participar do culto, que de fato quiser ter o seu coração fortalecido, abençoado, tornando-se puro, não pode se ausentar e cumprir a missão dada pelo glorioso Deus. Todas estão corretas, 7:16. Vamos a 7:17. A participação de todos os cultos aparenta grande zelo cristão, no entanto, é um forte instrumento de coerção e afronta a Bíblia, porque neles os adeptos devem respeitar a presença, aqui todas estão corretas, da falecida vó Rosa, dos falecidos profetas santos e da falecida Virgem Maria, todas estão corretas. 7:18. A característica antibíblica mais acentuada da Igreja Apostólica Vó Rosa encontra na pretensão de ser a incumbência divina de divulgar o ministério sagrado da Santa Vó Rosa. E aqui, letra C, o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Para eles, essa Santa Vó Rosa é o Espírito Consolador da promessa de Jesus, letra C. 7:19. Integrante de maior influência, Vó Rosa alegava ser a Igreja Apostólica. Letra A refundação de um movimento extinto com a Igreja primitiva. Então, eles se proclamam como sendo a refundação de um movimento extinto como a Igreja primitiva. Vamos ao texto 6, a liderança e organização da Igreja Apostólica. O método de trabalho desse movimento baseia-se na intimidação e no constrangimento de seus seguidores. Relatos de ex-apostólicos dão conta de que a Vó Rosa carregava consigo uma fita métrica, para medir o comprimento da saia das mulheres e, eventualmente, corrigir as mais atrevidas. Outras passagens falam do intenso controle e patrulhamento que os irmãos exercem sobre a vida dos outros, trazendo a conhecimento da direção do movimento quaisquer informações que possam ser tidas como incompatíveis com a postura apostólica. E sem a menor chance de defesa, os delatados são excluídos do grupo. Vó Rosa manteve um intenso controle, não apenas sobre as dinâmicas do culto, mas também sobre a vida de seus seguidores, chegando ao ponto de providenciar regras para nortear todas as atividades diárias dos apostólicos, desde o momento que se levanta até o instante final do dia. Essas regras, dispostas em forma de regimento interno da seita, são consideradas como de autoridade igual ou às vezes até superior à da própria Bíblia.
Os depoimentos dados por ex-integrantes da seita são constrangedores, pois revela, de fato, uma falsa igreja, que em muitos aspectos pode fazer lembrar as práticas legalistas e os costumes pesados tão frequentes em tantas igrejas sérias. É como o caso de irmãs que apalpam a roupa das mulheres congregadas para certificares de que essas estão trajando. Vamos aos líderes. A perturbada mente desses líderes criou um sistema de heresias e constrangimentos morais que aprisiona seus membros e crasta a liberdade que o Espírito Santo concede aos crentes em Cristo Jesus. Sobre esse assunto, discutiremos mais adiante, após conceber mais sobre os líderes da Igreja Apostólica. Eurico Coutinho e Odete Coutinho, a desconcertante falta de informação sobre esse movimento não permite uma apuração detalhada sobre suas maiores personalidades. Sabe-se pouco sobre o casal Coutinho, que foi o fundador da Igreja Apostólica. Com relato anteriormente, Eurico era o pastor auxiliar do missionário norte-americano Schaeffer. Após um desentendimento com o obreiro americano, Coutinho acaba por fundar esse movimento herético. Ao que se sabe, Eurico fora ministro presbiteriano, mas encerrou seus dias como autodeclarado bispo da Igreja Apostólica. Odete Coutinho, ligado à gênese do movimento herético desde o início da seita, esteve ao lado do esposo, ajudando não somente a dirigir a Igreja Apostólica, mas também auxiliando na formulação das doutrinas e crédulos apostólicos. Ela é coautora, juntamente com o esposo, dos 2 títulos utilizados pelos apostólicos: o Evangelho do Reino dos Céus e o Espírito Santo de Deus e o Consolador. Aos seus apostólicos, Odete costumava afirmar que verá o arrebatamento da igreja, fato que serve aos adeptos da seita como um tipo de calendário escatológico. De acordo com ex-apostólicos, Odete busca agir com o mesmo rigor controlador e coercitivo que Vó Rosa. No entanto, a pitonista defunta foi superior em sua forma de controlar e dominar a vida dos membros da seita. Vó Rosa, assim como a tudo que se refere à Igreja Apostólica, também é sobre Vó Rosa. São poucos os dados. Tem-se a seu respeito que nasceu no começo do século XX e que faleceu em 26 de outubro de 1970, vítima de um atropelamento em Poá, São Paulo. As aberrações propaladas pela Igreja Apostólica têm na mente anuviada dessa senhora a sua origem. Rosa, uma senhora que beirava 60 anos, quando a Igreja Apostólica foi estabelecida, agia como possuída pelo espírito de Jezabel, Apocalipse 2:20, controlando a todos com um pseudo-sopro divino. Como forma de consolidar sua liderança espiritual, Rosa alegava ter visões e passar por arrebatamento aos céus. Com essas transes, ela justificava suas orientações espirituais e coagia os adeptos da Igreja Apostólica à obediência cega e restrita. Só em vida, Rosa provocou grandes prejuízos à fé e à vida dos apostólicos. Foi na morte que ela prestou-se a pior das blasfêmias. Diz o relato de um ex-apostólico que, após sua morte, o corpo de Rosa foi embalsamado e velado no templo da Igreja Apostólica por uma semana. De acordo com a doutrina da Igreja Apostólica, a alma não deixa o corpo no instante da morte, mas no momento do sepultamento. Assim, postergando ao máximo o enterro, os apostólicos acreditavam estar favorecendo a ressurreição da Vó Rosa, para que a fizessem acaloradas preces. Ao final do período, o corpo de Rosa continuava sem vida, à vista do que Eurico Coutinho declarou que Rosa não morrera, mas que fora definitivamente arrebatada. O livro da seita O Espírito Santo de Deus e o Consolador, de autoria do casal Coutinho, diz:
Jesus cumpriu sua promessa enviando o Consolador, a Santa Vó Rosa, que por meio da Igreja Apostólica tem convencido a muitos a respeito da verdade, da justiça e do juízo divino. Vamos ao irmão Aldo. Sobre Aldo Bertoni, repousa não somente a idolatria que os apostólicos lhe dedicam, mas também acusações e ex-apostólicos desgostosos e de autoridades policiais e judiciais. Não é, portanto, figura menos polêmica que o casal fundador da Igreja Apostólica, e nem menos controversa que a falsa pitonista Rosa. Diz a tradição apostólica que Vó Rosa, em visão póstuma, incumbiu o sobrinho Aldo Bertoni de ser o bispo primaz da Igreja, fato constatado pelos membros insatisfeitos da Igreja Apostólica. Trata-se de apostólicos ou ex-apostólicos que flagram falhas morais e financeiras do irmão Aldo, além de óbvios desvios heréticos. Segundo esses, Aldo forjou provas do chamamento que Rosa lhe fez. Seja como for, Aldo é um idolatrado pela Igreja Apostólica em hinos. Irmão Aldo, o Senhor nos atende. Nossa franqueza o Senhor compreende e logo entende a sua santa mão. Irmão Aldo, é tão forte, do teu povo és tão cuidadoso. És nosso amigo, és nosso irmão. Irmão Aldo, nos ensina com sabedoria. Toda presença nos traz alegria, com a bênção da Santa Vó Rosa e da Virgem Maria. Esse é um hino que eles intitulam, de acordo com o site www.acordapovoapostólico.com.br, Aldo obriga o povo ao pesado jugo herdado da Vó Rosa. No entanto, não é ele próprio obediente às restrições impostas. Por exemplo, os jovens da Igreja Apostólica são desencorajados a praticar quaisquer atividades lúdicas, mas Aldo tem em casa como piscina. Os apostólicos não podem assistir televisão, mas Aldo tem contratos com empresas de TV por assinatura. A modéstia ao vestir é caricata, mas Aldo frequentava os melhores shopping centers da capital paulista. Se essas acusações são verdadeiras, só mesmo as provas materiais é que podem assegurar. Mas independente disso, Aldo é um pecador, um herege, um falso mestre, que atenta a todos os requisitos que esse tipo de atividade pressupõe. Por sua infâmia, ele será trazido a juízo diante de Deus. Quanto à organização, a estrutura da Igreja Apostólica é piramidal: bispo primaz, bispos e missionários, pastores, presbíteros, diáconos e obreiros. Segundo estimativa da própria Igreja, hoje o movimento possui cerca de 270 templos em todos os estados do Brasil e um total de 25 mil membros aproximadamente. Na tentativa de manter essa massa sob controle, a Igreja Apostólica concentra em seu templo-sede algumas atividades, como o batismo. Todos os candidatos são trazidos para o templo-sede na cidade de São Paulo, onde ficam por uma semana, sem despesas, mas sem direito a nada, e não ser participante dos cultos. Os casamentos, na medida do possível, são também concentrados na sede nacional. A tendência centralizadora e controladora da Igreja Apostólica extrapola muitíssimo os limites do bom senso. De acordo com o relato de um ex-apostólico em entrevista a um periódico de apologética cristã, os membros da seita são desencorajados a todo tipo de contato com outras igrejas. Segundo esse depoimento, a reação apostólica aos membros dissidentes beira a violência, sendo rude e hostil. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. Abordagem feita pela Igreja Apostólica Vó Rosa e seus seguidores baseia-se nos ensinos evangelísticos de Cristo, afastando qualquer possibilidade de intimidação ou constrangimento. Errado. Além de coautora com o marido das publicações e maior expressão da Igreja Apostólica,
Odete Coutinho afirma que verá o arrebatamento da igreja, que funciona como um calendário escatológico para os seus cegados, certo? 7:22. O método coercitivo da Vó Rosa constitui em alegadas visões e arrebatamento aos céus, cujas transes originavam as orientações espirituais aos apostólicos, ou os adeptos da seita. Certo. Vamos a 7:23. Diferente da polêmica, do polêmico casal Coutinho e da controversa pitonista Vó Rosa, fundadores da Igreja Apostólica, está Aldo Bertoni, de reputação inatacável, hoje à frente da orientação espiritual do movimento da idolatria de seus seguidores. Essa daqui está errada, porque a reputação dele não é inatacável, né? Então está errado. Vamos ao texto 7. Vamos às crenças e às refutações bíblicas dessa seita, parte 1. Para os apostólicos, a Bíblia é uma fonte de autoridade, mas não a única. Está presente nas reuniões, mas nunca é considerada sem os textos de Eurico e Odete Coutinho e do regulamento interno, que teria grau de inspiração semelhante ao da Bíblia Sagrada. No que se refere ao cotidiano, esse regulamento é muito mais observado que qualquer outro texto bíblico, inclusive algumas de suas imposições são alarmantes. Vamos lá. Todos os apostólicos são policiados pelos outros membros, e sua exclusão pode se dar a qualquer tempo, sem chance de defesa. Segundo, é vetado a participação em qualquer reunião de outras igrejas, inclusive evangélicas. Terceiro, as restrições às atividades lúdicas aplicam-se também aos jovens. Quarto, a barra da calça dos homens não pode cobrir os sapatos, mas não pode deixar pés e meias à mostra. Quinto, namoros e noivados só ocorrem entre os membros apostólicos. Sexto, se o casamento não puder se realizar no tempo sede, então os noivos devem contentar-se apenas com o serviço civil no cartório. Oitavo, o bispo primaz deve ser acionado para resolver os problemas familiares de todos os apostólicos. E nono, a essência dos cultos é o enaltecimento aos líderes, sobretudo a Aldo Bertônico. Rosa é o Espírito Santo, a crença. De acordo com a liderança da Igreja Apostólica, Vó Rosa foi arrebatada e é o próprio consolador da promessa que Cristo fez à Igreja quando a sua ascensão. Jesus cumpriu sua promessa enviando o Consolador, a Santa Vó Rosa, que por meio da Igreja Apostólica tem convencido a muitos da verdade, da justiça e do juízo divino. O Espírito Santo Deus e o Consolador é a crença, é de que Cristo prometeu outro Consolador, que seria a Vó Rosa. Vamos à refutação dessa heresia. O contexto do Novo Testamento é muito claro quanto à doutrina do Espírito Santo, indicando por João 14,16, vemos o Messias prometendo outro Consolador. Isso toma de forma isolada de todo o contexto bíblico. De fato, os incautos e pervertidos podem representar a existência de um outro Consolador além do Espírito Santo. É o caso da Igreja Apostólica, e coloca a Vó Rosa como sendo esse outro Consolador. Essa interpretação é uma mentira. Jesus disse outro Consolador, pois ele próprio é também Consolador. Em 1 João 2,1, Jesus é identificado como Consolador ou advogado, Paracletos, o termo no grego, dos homens. Logo, Cristo é o Consolador que a igreja tem no céu, e o Espírito Santo é outro Consolador, cada crente tem dentro de si, o Paracleto. Vamos à Igreja Apostólica, nasceu comum, mas veio a se tornar, de acordo com eles, a verdadeira Igreja de Cristo, a crença. Pregos apostólicos, em seu princípio, a Igreja Apostólica era semelhante a qualquer outra, mas após o aperfeiçoamento implementado por Vó Rosa, veio a se tornar a única e verdadeira
igreja sendo a própria refundação do movimento apostólico neotestamentário e a única fonte da verdadeira salvação. Vamos uma parte do que ele extrai do Consolador dos Tempos do Fim, desse livro. É bem verdade que em seu início foi igreja, quase igual às demais organizações religiosas existentes, mas com o preparo da Santa Voz Rosa como Consolador, Deus, o Pai e Jesus puderam aperfeiçoar a igreja e torná-la em uma igreja dirigida diretamente pelo céu. E sob esse governo, a igreja apostólica se transformou e hoje é a verdadeira igreja de Deus sobre a terra. É um abrigo espiritual para milhares que nelas encontram a verdadeira salvação. Extraído do livro O Consolador nos Tempos do Fim. Vamos à refutação. O pensamento apostólico é exclusivista. Pior, não apenas afirma que só há salvação na igreja apostólica, como quer fazer crer que a própria igreja apostólica é a salvação através de Aldo Bertoni, o mediador entre os homens e Vó Rosa, que por sua vez, juntamente com a Maria, mãe do Salvador, intercede junto a Deus. Ora, a verdadeira igreja não está fundamentada em ser humano algum, mas sim sobre Cristo, o Senhor da igreja. O texto de Mateus 16:18 assegura que Cristo é a rocha sobre a qual está firmado o corpo místico do Senhor, sendo ele a salvação da igreja, pois a igreja não pode salvar-se a si mesmo. É possível rebater esse exclusivismo com a resposta bíblica de que não há Salvador fora do Senhor, Isaías 43:11. Fora de Deus e não fora da igreja apostólica ou de qualquer outra igreja. Todos os salvos reconhecem que a graça emana do próprio Deus e não de homem algum, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. Vó Rosa nasceu do Espírito Santo de Deus. A crença de seguidores da Vó Rosa diz assim em uma das meditações do irmão Aldo: a Santa Vó Rosa nasceu do Espírito de Deus, faz parte dos planos de Deus para a salvação e redenção da criatura humana. Portanto, essa promessa é desde a antiguidade, quando Deus, o Pai e seu Espírito prepararam um plano de salvação para a humanidade pecadora, cuja redenção deveria ter o derramamento de sangue de um inocente para a purificação e redenção do pecado. A Santa Vó Rosa recebeu de Jesus todo o poder de dar a vida à alma da criatura e de batizar com poder para curar, libertar, salvar e o poder para vencer as forças do mal. Vamos à refutação dessa heresia. De acordo com o texto bíblico, somente o Senhor Jesus Cristo é que foi gerado pelo Espírito Santo em processo de nascimento no ventre da Virgem Maria. Ora, igualar a origem da Senhora Rosa ao evento da concepção virginal de Cristo é como dizer que Rosa é como o próprio Jesus. E isso basta. 1 Reis 8:23. Não há Deus como tu. A respeito da mentira hedionda de que Rosa teria o poder para batizar com o Espírito Santo, lembramos que eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É Jesus quem batiza e não Vó Rosa. Assinale com X a alternativa correta. O regulamento interno da Igreja Apostólica é observado com mais rigor que a própria Bíblia. Entre os itens contemplados para o cotidiano de seus adeptos, encontramos todas essas. A participação de outras igrejas é vedada, as atividades luz são restritas para os jovens, os cultos são essencialmente voltados para enaltecer a liderança especial do Bertoni. Todas estão corretas. 7:25. Segundo crê a Igreja Apostólica Pitonista, Vó Rosa foi arrebatada
e constitui consolador que Cristo prometeu deixar em seu lugar. Essa afirmação herética encontra refutação bíblica, pois todas aqui estão corretas. Todas estão corretas. Jesus é o outro Consolador, Jesus é o Consolador da igreja nos céus, o Espírito é o Consolador na terra. Vamos ao 7:26. Creem os apostólicos que no princípio a igreja apostólica era semelhante às demais igrejas, mas que veio tornar-se a única igreja verdadeira e fonte de salvação depois. Muito bem. Todas estão corretas aqui também. Depois que assumiu a posição de refundação da igreja, que a avó Rosa implementou um aperfeiçoamento, e da morte da avó Rosa, a ascensão de Aldo Bertone. Todas estão corretas. Uma das meditações de Aldo Bertone dá conta de que vó Rosa nasceu do Espírito Santo de Deus. Essa heresia pode ser refutada biblicamente. Todas estão corretas. Somente Jesus foi gerado. Comparar a avó Rosa a Cristo equivale a dizer que ela é o próprio Cristo e não a Deus como tu. 1 Reis 8:23. Todas estão corretas. Vamos ao texto 8, as crenças apostólicas e as refutações bíblicas, parte 2. A igreja apostólica atesta sua validade doutrina com os milagres que realiza. Vamos lá, a crença. Como tentativa de corroborar suas mentiras e enganos, a Igreja Apostólica apresenta como argumentos milagres detectados entre os seus adeptos. Os milagres extraordinários que estão sendo realizados pela Santa Avó Rosa e pelo seu sucessor à frente dessa igreja, o irmão bispo Primaz Aldo Bertone, comprova que tudo o que temos anunciado é a mais pura realidade e a mais perfeita doutrina. Está no livro Consolador nos Tempos do Fim. Vamos à refutação. A Bíblia já nos alerta sobre esse tipo de argumento frágil e capenga. Diz-nos assim a palavra de Deus: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Mateus 24:24. A alma não deixa o corpo na morte, e sim na inumação. É o que eles ensinam. Vamos à crença. Essa doutrina foi observada quando do velório da avó Rosa, que teve seu corpo vigiado por uma semana. Segundo o parecer da Igreja Apostólica, a alma permanece no corpo após a morte, como forma de se despedir e receber homenagens. Essa cerimônia que fazemos para os membros dessa igreja vem a ser uma homenagem à alma, que ainda está ali, velando o corpo. É uma despedida do que ocorre antes de ser levado ao sepulcro. Isso está no livro O Evangelho do Reino do Céu. A refutação. O que ensina a Bíblia Sagrada é que a alma deixa o corpo no instante exato da morte. Quando descreve a morte, a palavra de Deus assegura que ao homem é destinado a morrer uma única vez e após isso segue-se o juízo. Isso anula, inclusive, a crença apostólica de que haja um estado intermediário de arrependimento, um lugar que não é necessariamente o purgatório católico, mas funciona a exemplo dele. E com os homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Vamos à conclusão. Em seu ímpeto despódico, a Igreja Apostólica humilha seus membros, ofende o Espírito Santo de Deus e profana a Bíblia. Trata-se de um movimento leviano e autoritário, cuja força não advém da moral, mas da capacidade de fazer refém seus adeptos através do constrangimento estúpido. Finalizamos com um relato emblemático e público, capaz de sintetizar o que é esse movimento herético, nascido de mente perturbada de apóstatas e anátemas. Em 2012, o pastor Carlos Alberto Trevisan iria realizar no templo sede da Igreja Apostólica, localizado na rua Paguari 58, no Tatuapé, na zona leste da capital paulista, o casamento de 2 jovens. Porém, na entrada do templo,
O pastor dirigiu-se à noiva dizendo que estava muito maquiada para entrar na igreja daquela forma, além de trajar um vestido escandalosamente degotado. A moça, a despeito da humilhação, consentiu em retirar toda a maquiagem e cobrir-se com um chale. Embora as fotos do evento atestam a modéstia da noiva, mesmo assim, o pastor recusou-se a oficiar a cerimônia e recomendou ao noivo que retirasse do templo discretamente para não ser envergonhado, enquanto o pseudo-reverendo dispensaria os convidados. Até hoje, esse casal encontra-se unido apenas pela cerimônia civil, pois mesmo com a humilhação a que se submeteu, a Igreja Apostólica recusa-se a comentar o ocorrido, pois julga estar em seu direito. É como diz o herético hino apostólico, o tempo do Consolador. Ó, querido irmão Aldo, interceda a Deus por nós. Sabemos que o Senhor é santo. Ele sempre ouve a sua voz junto à Santa Voz Rosa. Ó, Santo Espírito Consolador, passa as horas e horas gloriosas junto a Deus Pai, nosso Criador. Vamos à reflexão. Das seitas e heresias até que estudado, essa causa-nos um espanto particular. Enche-nos de pavor ao estudar os vídeos com a apresentação de corais da Igreja Apostólica, que são postadas no site do YouTube. A flagrante idolatria de seres humanos absolutamente cegados pelo príncipe desse século produz um efeito, acho, acapante em nós que tememos ao único Senhor. Assim, apelamos, incomodados pelo Espírito Santo de Deus, para que o aluno faça desse curso em geral e dessa matéria em particular uma ferramenta de defesa da fé, da evangelização e de apologia. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. Por meio das alegados milagres realizados através da figura falecida de Vó Rosa, em contato com o líder em exercício, Aldo Bertoni, a Igreja Apostólica, sustenta sua doutrina com base na passagem de Mateus 24, que claramente respalda o seu posicionamento. Certo. De acordo com Hebreus 9:27, ao homem está destinado a morrer uma única vez, que refuta a argumentação da Igreja Apostólica de que a alma mantém-se junto ao corpo após a morte. Certo também. Contrário ao ensino das Escrituras, o hino apostólico entoado pela Igreja Apostólica afirma que temos na terra um intercessor junto a Deus, que é a Vó Rosa. Isso está certo também. 7:31. Segundo o estudo estudado, segundo o texto estudado, é possível concluir que pelo posicionamento doutrinário adotado e difundido pela Igreja Apostólica, o sacrifício de Cristo pela humanidade vem sendo plenamente compreendido em nossos dias, afastando toda a possibilidade de atuação de falsos mestres. Errado. Nós vemos que, de fato, existe esse falso mestre. Errado. Vamos à revisão da lição. Marque-se para certo e para errado. Segundo o texto 1, é Frank e Ward, que o movimento Só Jesus deve ser o teor teológico e a sua divulgação. Certo. Entre as inúmeras passagens que apresentam a doutrina da Trindade, possamos citar a confusão de línguas em Babel, o batismo de Jesus e a grande comissão. Certo. Ao proferir o fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Jesus demonstra o desejo de que a vida cristã siga o mesmo padrão de relacionamento entre seus integrantes, tal qual ocorre com a Trindade. Certo. 7:35. A doutrina da Trindade econômica salienta particularmente o relacionamento entre as pessoas que se compõem à Trindade. Certo. Com o falecimento, sua mentora, a Vó Rosa, a expressão de maior autoridade espiritual da Igreja Apostólica, passou a ser o seu sobrinho, Aldo Bertoni, que recebe, além do túmulo, as mensagens da tia a serem propaladas a toda a congregação. Certo. A dinâmica da liderança exercida pela Vó Rosa e seus sucessores
consiste de um conjunto de regras expostas em forma de regimento interno, considerados pela Igreja Apostólica como autoridade para ele é o superior da Bíblia, certo? E, finalmente, a posição exclusivista assumida pela Igreja Apostólica encontra refutação bíblica na passagem de Isaías 43:11, que diz: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, certo? Muito bem, com isso nós concluímos a lição de número 7 do curso Seitas e Heresias, Apologética 2 da ETAD, e vamos ter um pequeno intervalo de 10, 15 minutos para que o aluno tome uma água, descanse, vá ao banheiro, né, um café, e depois você volta para nós continuarmos na lição de número 8 do curso Seitas e Heresias, Apologética 2. Deus abençoe. Tenha um bom intervalo e até daqui a pouco com a continuação do estudo das Seitas e Heresias, Apologética 2, ciclo 2 do curso da ETAD.